Afinal de contas, o que está acontecendo com a IPB? Ana Paula Valadão foi colocada num evento da IPB de Pinheiros, foi colocada lá em evidência. Ana Paula Valadão possui uma teologia complicada. Inclusive, é bom ressaltar, Ana Paula Valadão, ela é considerada, ela se diz pastora, não é isso? E a IPB, pelo menos ainda oficialmente, não aderiu ao pastorado feminino. Também tem ocorrido conferências com o nome de reformadas, com nomes aí de peso, de evidências. Eu vou tentar colocar um cartaz aqui, com lotes de venda de lotes antecipados, com preços ali, obviamente, abusivos, né? Absurdos. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer nesse momento é, afinal de contas, o que está acontecendo com a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil? Porque quando uma igreja flexibiliza seus princípios, porque uma igreja ela precisa ter muito cuidado para não flexibilizar demais as coisas por conta de atratividade, por conta de estratégias às vezes e pragmatismo. Fique nesse vídeo até o final que nós vamos tratar disso um pouco, mas nesse momento eu queria que você se inscrevesse no canal O Homem Reformado. Nossa meta humilde nesse momento é que nós alcancemos a marca dos 500 inscritos. Então nos ajude compartilhando o conteúdo, mas principalmente porque esse conteúdo pode ajudar outras pessoas a refletir sobre esses assuntos, esses temas que a gente traz aqui. Esses dois casos, infelizmente, não são isolados, eles têm acontecido com mais frequência em toda igreja evangélica brasileira, no meio evangelical, e infelizmente tem acontecido no meio reformado, tem acontecido na amada igreja, na amada denominação IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. São dois casos que têm por trás algo a se pensar, algo maior. Não começa com Ana Paula Valadão, não começa com conferências, mas sim com uma postura, com uma mentalidade atual em relação ao que entra na igreja. O que era pensado antes era, isso está na Escritura, o sola Escritura, ele era priorizado. Hoje em dia, parece-me que isso não é mais o que é perguntado. Não se pergunta mais, isto está na Escritura, mas sim que se a Escritura não está proibindo, então dá para a gente fazer. É isso que parece que está acontecendo. A pergunta, essa mudança da pergunta, isso está na Escritura, o só a Escritura está priorizado, ele vira agora uma pergunta, subverte a pergunta para isso edifica, tem edificado, isso alcança mais pessoas, isso é uma estratégia, é isso que funciona. Então, essa é a mudança de paradigma. O critério muda, a autoridade da palavra de Deus vai embora juntamente com isso. Esse caso da pastora ocorreu na IPB de Pinheiros. Uma igreja presbiteriana que abre espaço para uma mulher conhecida como pastora, ligada a um contexto teológico
neopentecostal, que a própria IPB condena as seitas, condena o neopentecostalismo como seita. Mas qual é a defesa? Ou melhor, qual é a justificativa para isso? Ah, não era culto. Era só um evento para mulheres. Tá, não era culto, era um evento, era uma reunião e não um culto solene que não segue, portanto, o princípio regulador do culto. Aliás, que a IPB ela adota, eu esqueci agora o nome, se eu lembrar eu vou colocar aqui, não é o princípio regulador do culto, né, da Assembleia de Westminster, mas é o, salvo engano o nome, é Diretório de Culto Público. Eu posso estar confundindo porque esse também é um documento da Confissão de Westminster. Não é verdade? Quando eu lembrar, eu vou colocar na tela. Mas, de qualquer forma, o que repousa nisso é que a justificativa para isso pode ser, não era culto. Mas assim, não é porque é uma reunião que os princípios por trás dessa reunião, como pastorado feminino, não possam estar ali presentes. Inclusive, ao legitimar uma autoridade segundo a própria Escritura, os próprios padrões de Westminster, que a IPB subscreve, a própria confessionalidade da IPB oficial, não legitima o pastorado feminino, no entanto, leva uma mulher para lá. É como uma coisinha que vai se emendando e aquele pouquinho de fermento vai levedando a massa inteira, não é mesmo? O que gera confusão, principalmente em neófilos. Se você acha que esse é um problema, fique no vídeo que vem aí problemas piores ou tão maiores quanto esses. Vamos entrar no bloco sobre a Conferência Fé Reformada 2026. Vamos olhar agora esse outro lado. É um evento com o título Reformado, Fé Reformada, Conferência Reformada. Nomes que carregam isso. Carregam o reformado, como eu já disse em outros vídeos. É como se fosse uma modinha ser reformado, algo atrativo. É um marketing já, né? Ser reformado é um marketing consolidado, estruturado e que dá certo, dá resultado. E inscrições por lotes. Ah, mas é só uma organização, precisa do custeio, blá, blá, blá. É o que podem usar em defesa. Mas eu vejo, além disso, eu vejo com uma lógica, uma mentalidade de mercado entrando na igreja reformada, sendo que a própria igreja reformada combate a teologia da prosperidade das seitas neopentecostais e, no entanto, está com práticas, mas eles não estão com fogueira santa, não estão com campanhas. Mas existe uma outra forma de repente fazer isso. É você bota o nome ali, reformado, conferência reformada. Não é fogueira santa, não é campanha de não sei o quê. Mas colocou o nome reformado, dá certo. Dá para comprar os lotes, né, valores ali altos, exorbitantes, nomes de peso. E o ensino da escritura vira um produto. O ensino da escritura vira um produto. E os crentes viram consumidores. E era isso que Lutero combatia no século XVI. Esse comércio religioso. Mas eram indulgências. Mas era venda de salvação no céu.
meu irmão, eu não estou vendo muita diferença, só está mudando para algo que à primeira vista aos olhos ali vai parecer mais palatável de cair como uma luva. Francis Schaeffer, ele tem vários livros que tratam de cosmovisão cristã, e nesses livros o pensamento do Schaeffer geralmente ele já alertava que a igreja não teria supostamente a verdade no seu discurso, mas abandonaria a forma bíblica de pensar e passaria a viver por pragmatismo, experiência, e é exatamente isso que vemos quando vemos esse tipo de coisa acontecendo na IPB. É a doutrina certa, a verdade, né? A doutrina reformada, não é isso? Porém, com uma prática adaptada, colocando pastoras nos seus púlpitos, colocando conferências com preços exorbitantes, fazendo bloco de carnaval na IPB, vocês sabem do que eu estou falando, fazendo cultos de libertação, não é isso? Cultos de libertação numa IPB, isso é uma IPB ou uma igreja neopentecostal? Estranho. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4 que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos porque eles não suportariam a sã doutrina. Parece que esse tempo chegou. O confronto é diminuído, os pecados das pessoas não são mais confrontados, a verdade é totalmente suavizada e o pragmatismo é aceito como verdade. Eu quero trazer agora neste bloco a teologia, um breve também relato da teologia do coach, que é algo abominável, mas que também está se infiltrando na IPB. Entra com linguagem de crescimento, propósito, salvação, ativação, desenvolvimento. Parecem pilares que esses coaches charlatões ficam aplicando. Os golpes mesmo, né, que eles aplicam nas pessoas. Não tem nada de inofensivo nisso. Deus deixa de ser o centro e o homem passa a ser o centro. A cristologia é abandonada pelo antropocentrismo. Isso não acontece de forma isolada, mas sim porque no lugar onde tem alguém ensinando essas práticas antibíblicas e anticonfessionais que são contrárias à teologia, à fé reformada, existe membros fiéis que abraçam esses erros quando uma pastora é chamada para pregar e as pessoas vão lá apoiar esse evento. Quando existe um culto de libertação e o conselho da igreja não se manifesta ou o presbitério contrário a isso. Isso se aplica também ao bloco de carnaval, isso se aplica à mercantilização por meio de congressos e por aí vai. Qual é a estratégia mundana dos poderes das trevas? É que o pecado adapta, essa cultura liberal adapta o homem, adapta Deus ao homem. Isso que essa cultura liberal faz, essa teologia liberal. E rejeita totalmente a autoridade da Escritura, que na verdade pega da Escritura só aquilo que lhe convém. Quando não lhe convém, quer dizer, não, isso aí a gente tem que pensar de uma forma moderna e não antiquada. E, portanto, cria uma fé confortável e palatável para quem quer. A igreja
de Cristo deve permanecer fiel aos princípios, não negar os princípios cristãos, não adaptar a verdade à cultura. Portanto, não se vender, não se render à cultura, não se ajoelhar diante dos ídolos atuais. Manter a fidelidade àquilo que Deus quer para nós. Por fim, a pergunta que eu quero deixar é: este é um problema da IPB? Mesmo a IPB sendo uma igreja reformada, uma igreja bíblica, isso é um problema da IPB? Ou é o espírito do nosso tempo, o espírito mundano entrando na igreja? E o convite final que eu queria te fazer é que você assistisse esse vídeo que vai aparecer.